Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui no centro de Fortaleza, na capital do Ceará, para mostrar para vocês a mais recente inauguração de um dos cafés mais tradicionais da cidade de Fortaleza, tá? Estou falando, gente, de uma réplica do Café Java, um importante estabelecimento que marcou época na cidade de Fortaleza, tá? E ele se encontra aqui ao lado, faz parte, né, do mesmo terreno da Academia Cearense de Letras, outro importante ponto para a história da cidade de Fortaleza. O Café Java, gente, ele ficou bastante conhecido por ter sido um dos comércios mais frequentados da história de Fortaleza, que na época ficava ali na Praça do Ferreira. Existiam quatro estabelecimentos, um em cada lado, e o Café Java fazia parte de um dos lados lá da Praça do Ferreira. E ele ficou muito mais conhecido, gente, por ter sido, né, o ponto de encontro do movimento da padaria espiritual, né? Um movimento que consagrou-se diversos artistas, diversos historiadores, diversos escritores na história de Fortaleza. E a padaria espiritual foi um movimento criado e idealizado pelo então escritor Antônio Sales, tá? Eu vou estar mostrando para vocês também o vídeo aqui, o túmulo do escritor lá no cemitério São João Batista. Aqui, por exemplo, a academia ela faz homenagem ela presta, né, na verdade, homenagem a todos os operários que laboriosamente construíram essa obra de engenharia, que é a réplica perfeita do Café Java, né? E aqui eles imortalizaram os operários que trabalharam nesta obra, né, com a mão e com a assinatura. Muito bacana. A Academia Cearense de Letras, que é a mais antiga, né, do Brasil, inclusive a mais antiga do que a própria Academia Brasileira de Letras. Ela é a Academia Cearense, ela é a primeira do Brasil. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Café Java um pouquinho. Lá na frente tem um busto do Antônio Sales, tá? Muito bacana. E aqui, gente, é um pouquinho da história. O novo Café Java não é apenas um café. Em homenagem ao estabelecimento inaugurado em 1887 na Praça do Ferreira, frequentado por escritores e artistas da padaria espiritual. Agora sua réplica manterá viva essa tradição, oferecendo espaço perfeito para saraus, música e encontros culturais. Como eu falei, gente, na praça existiam, antes de 1920, existiam 4 quiosques, um em cada canto da praça, né? Sendo cafés e restaurantes. Tinha o Café Elegante, tinha o Restaurante Iracema e também tinha o Café do Comércio e o Café Java, que ficava na esquina noroeste, Rua Guilherme Rocha com a Rua Floriano Peixoto. O Café do Comércio e o Café Elegante datam de 1891 e o Café Java do ano de 1887, tá? Vou continuar aqui para mostrar para vocês. Nessa parte aqui, gente, a gente encontra um busto em homenagem ao fundador e idealizador do movimento Padaria Espiritual, Antônio Sales.
E o café Java faz parte da história desse escritor cearense, um dos mais importantes da história do Ceará, o Antônio Sales, tá? E ao lado fica a Academia Cearense de Letras, tá? Como eu falei, eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco o túmulo do escritor, que fica localizado no São João Batista aqui de Fortaleza, tá bom? E aí já peço para quem chegou até aqui no vídeo, curtir, comentar, dizer de onde vocês estão assistindo esse vídeo, que já nos ajuda bastante, tá bom? E é claro, convidar você que é de Fortaleza ou não, for turista também, para tirar um dia e vir visitar e tomar um belo cappuccino, um belo café aqui na réplica idêntica do famoso café Java, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos agora mostrar e falar um pouquinho da história do escritor Antônio Sales, diretamente do cemitério São João Batista de Fortaleza. E agora, gente, já aqui no cemitério São João Batista de Fortaleza, para mostrar para vocês onde está sepultado um dos maiores escritores cearenses, né? O Antônio Sales. Ele que deixou uma vasta obra literária para a cultura cearense, para a cultura e para a literatura não só de Fortaleza, não só do Ceará, mas do Brasil. O Antônio Sales, gente, como eu já disse, ele nasceu em Paracuru em 13 de julho de 1868 e faleceu em Fortaleza no dia 14 de novembro de 1940. Ele foi um romancista e poeta brasileiro que ocupou os cargos de secretário da Justiça e do Interior no tempo em que General Bezerril governou o estado do Ceará e também exerceu o cargo de deputado estadual. Antônio Sales ele é muito lembrado como uma das figuras mais marcantes da literatura cearense, por ter fundado a Padaria Espiritual, juntamente com Adolfo Caminha, Antônio Bezerra, Lívio Barreto, Henrique Jorge, Juvenal Galeno e vários outros intelectuais jovens que formavam o Círculo Cultural de Fortaleza no fim do século passado. A Padaria Espiritual ganhou bastante visibilidade por sua forma irônica e irreverente de criticar a provincianidade fortalezense da época em que busca de um resgate criativo dos espaços e dos meios de cultura no Ceará. Movimento que influenciou diversas artes modernas. Antônio Sales foi ainda redator do jornal Pão, através do qual se divulgavam as ideias da agremiação literária que participava, do qual exerceu o cargo de padeiro-mor. É conhecido também por ser amigo do também escritor Machado de Assis e por jamais ter aceitado aos inúmeros convites de compor a então Fundação Academia Brasileira de Letra. Ele é o patrono da Academia Cearense de Letra e foi designado por Raquel de Queiroz como a figura suprema das letras na nossa província, o nome nacional residente no Alagadiço e o padrinho obrigatório de todo principiante conterrâneo. E ele está sepultado aqui. Recentemente, como eu já mostrei para vocês, foi feito, né, uma réplica do Café Java, que é onde ocorriam os encontros, né, do movimento da padaria espiritual,
Movimento esse que ficou conhecido nacionalmente, né? Como eu já mencionei, foram jovens de diversos setores, né? Escritores, atores, músicos, entre outros que participaram ativamente desse movimento da padaria espiritual. O Antônio Sales, ele foi designado, né, na época, a, a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, certo? Ele que era amigo do escritor Machado de Assis e ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras, mas, segundo o próprio Antônio Sales, ele não aceitou, recusou o convite por não discursar bem. E aí se recusou a ocupar uma cadeira na Academia Cearense, na Academia Brasileira de Letra, certo? Segundo ele, por não discursar bem, e aí rejeitou tal fato. E ele está sepultado aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês. Está sepultado aqui no cemitério São João Batista de Fortaleza, o cemitério mais antigo em funcionamento da capital cearense, certo? E onde também tem outras personalidades. A padaria, gente, ela foi fundada no ano de entre os anos de 1892, né? Ele fundou o movimento de renascença literária, que era o chamado padaria espiritual. A agremiação, ela marcou entre os anos de 1892 e 1898 a vida da província da capital do Ceará, naqueles primeiros dias de república, e da qual fizeram parte várias outras pessoas. Como eu disse, não foi só apenas Antônio Sales, foram diversos outros artistas que fizeram parte do movimento da padaria espiritual. O Antônio Sales, ele, além de ter fundado esse movimento, ele era escritor, certo? E escreveu diversas obras. Dentre elas, podemos destacar Versos Diversos, que são poesias do ano de 1890, Trovas do Norte, também é poesia, de 1895, Minha Terra, poesia, que é datado do ano de 1919, e Aves de Arribação, que é um romance e novela, tá? Do ano de 1914. Antônio Sales, ele é homenageado com o seu nome em uma renomada rua, em uma renomada avenida, perdão, aqui de Fortaleza. Ele também, como eu já mencionei, é o patrono da Academia Cearense de Letras, tá bom? Já vou mostrar para vocês aqui onde ele está sepultado. Logo aqui, já estou chegando. E é claro que eu já deixo o convite para vocês comentarem de onde vocês estão assistindo esse vídeo, curtir o nosso vídeo, compartilhar com os amigos. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam, deixe o seu like que já nos ajuda bastante, tá bom? Ele está, gente, sepultado aqui na rua 51, segundo plano, lado sul. E o túmulo dele é o número 4, certo? Logo aqui no início. Túmulo bonito, bem cuidado. É esse o túmulo do Antônio Sales, certo? Um túmulo bonito, bem cuidado ainda. A gente vê que a família está preservando, certo? E aqui a gente vê
o nome dele. Antônio Sales, nascido 13/6/1862, falecido 14/11/1940. Jornais da época de seu falecimento mostraram a tristeza que foi a morte de Antônio Sales e a perca irreparável de um dos mais ilustres escritores cearenses da época. Antônio Sales até hoje é lembrado como um dos mais memoráveis escritores cearenses. E aqui está o seu túmulo. Ele morreu com 72 anos de idade. E é isso, gente. Túmulo do escritor e fundador da padaria espiritual Antônio Sales. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.